Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito especial, um tema que tem tudo a ver com esse momento também que nós estamos passando, com tantas imprevisibilidades. Como pensar em carreira? Vocês já pararam para pensar nisso? Carreira médica, planejamento de vida, planejamento de carreira, finanças. Então hoje esse tema especial que a gente vai estar aqui discutindo, esperando a contribuição, essa troca, essa interação de vocês aqui. E para falar desse tema, eu convidei uma pessoa que tem toda a expertise, que tem uma bagagem muito grande e que vai nos dar a honra de ter esse momentinho aqui de conversa, trazer a sua visão, o seu conhecimento para estar discutindo conosco. Eu vou apresentá-los, vou chamar aqui agora para compartilhar comigo. Dr. Daniel Coriolano, ele é professor, é médico. Eu não vou me estender muito no Lattes dele, senão o Insta me bloqueia, porque eu acho que, sem exagero, realmente é um currículo maravilhoso. Ele tem uma ferramenta muito grande nessa caminhada. É um visionário, um empreendedor. Então, é a pessoa mais que eu pensei primeiro, né, quando eu pensei em fazer essa live. E vai ser muito bom. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a experiência dele. E não dá para a gente falar de carreira sem fazer um planejamento, né? Um dos pilares, na verdade, dessa qualidade de vida que a gente pretende ter. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência, se apresentasse para quem ainda não lhe conhece, com a palavra. Beleza. Obrigado, Márcio, pelo convite. Amiga de longa data do mestrado. Do mestrado. Então, Márcio, está aqui com você. Então, eu sou médico, já disse que fiz mestrado com o Márcio, né? Foi o mestrado médico. Sim. Sou médico de família e comunidade, o mestrado que a gente fez foi em saúde da família, a minha linha de pesquisa foi educação em saúde. E eu a nossa. A nossa linha. Era a mesma orientadora. A mesma orientadora. E aí eu fiz sobre a ética na produção do conhecimento online. Isso que a gente está fazendo aqui. E tem um MBA em gestão que me dá uma base teórica para fazer algumas ações numa organização que eu e o meu amigo Bob temos, chamada Núcleo MD, uma empresa de educação médica. Pronto. Quando eu falei que ele era visionário, gente, é isso. Muito antes da gente estar vivendo esse boom, né, de educação à distância, online, ele já estava trazendo isso, inclusive do ponto de vista ético, que acho que tem muita coisa a ser trabalhada por aí, né, Daniel, ainda? Então, sim, é nesse sentido também, né, das várias áreas que você se aprofundou e está trazendo isso para a gente. Então, eu queria começar essa conversa pedindo para você falar um pouco nesse cenário que a gente está vivendo, né, a questão da previsibilidade, ou melhor, da imprevisibilidade, se antes já não se tinha assim, um cenário tão certo, digamos assim. Agora, nesse momento atual, como é que a gente pode pensar a carreira? Tá? Então, falando um pouquinho disso, Daniel. Carreira nesse cenário. Alguém deve ter algum familiar, Márcia, que fez uma carreira dentro de uma empresa. Bancário pela vida toda, trabalhou numa grande indústria. Ou então, foi um médico, assistência de um determinado hospital, a carreira toda e se aposentou. Com um mundo de constantes mudanças de cenário e necessidade de adaptações, nesse caminho algumas pessoas não se adaptam ou, em virtude das várias possibilidades de vida, elas simplesmente não aceitam, não querem permanecer uma longa jornada apenas em um determinado rumo. E antes a gente falava de uma carreira em uma empresa, hoje a gente fala de uma carreira e isso dá a ideia de interpretar nossa vida como o Eu SA, né? O nome da revista. Sim. Então, para que a gente tenha essa postura de desenvolvimento de vida e carreira, porque é tudo junto, você não consegue chegar em casa sem trazer o problema do trabalho ou sem ficar feliz pelo bom resultado que o trabalho te trouxe naquele dia. E não dá para ficar fazendo essa troca, igual o Faustão fala, né? Ele é tão bom no pessoal quanto no profissional. Sim. É uma pessoa tá junto. Então, dentro desse contexto, a vida e carreira conectada e da mudança de cenário por várias oportunidades, nós aumentamos o nosso repertório diante das possibilidades. E para que essas novas oportunidades que apareçam e continuem no mercado, a gente, na minha visão, a gente deve ter esse aprendizagem constante na nossa vida. E quando a gente tem um repertório mental intenso, a gente consegue responder de uma forma mais ágil às demandas do meio. Então, quando você está na sua unidade,
você é demandada quanto à comunicação, sua habilidade de Sim. comunicação para fazer educação em saúde, sobretudo na medicina de família. Quando você recebe o seu salário, você tem uma demanda para fazer gestão de recursos. Não é uma gestão de recursos de uma empresa, mas Sim. são gestões das finanças pessoais. Quando você tá, Importantíssimo. quando você se tornou mãe, você precisou ser também uma educadora. Então, temos muitas oportunidades de aprendermos e esses aprendizados, eles servem para a nossa vida e para a nossa carreira. Às vezes, a gente vê alguém que tem um sucesso em uma área e diz de uma forma inadvertida, muitas vezes, que sorte que ele está nessa posição ou que ela está Aquela nessa posição. pontinha do iceberg, né? Isso, Daniel? Não sabe o que é que está por trás, as noites em claro, os plantões de feriado de R1, que praticamente são todos, né? Então, E, assim, tem muita construção por trás, muita abnegação para a realização profissional e muitas vezes só se observa isso, né? O topo. é, Não sabe o que é e que está ali por trás. E mesmo que não seja uma vida com sofrimento, assim, porque quando a gente pensa em excessos de trabalho, a gente pode associar sofrimento, mesmo que seja uma vida tranquila, mas uma vida mais crítica, com olhos mais abertos para os aprendizados constantes. Quando eu estou dentro de uma sala de professor, eu posso me comunicar ou então ficar no celular direto. Então, as oportunidades de vida acontecem a todo momento. O Com quão rico certeza, é uma sala com dois professores, como a gente com várias vezes certeza. ficou lá. É Então, verdade. essa visão de aprendizagem constante, ela é muito mais importante do que você se matricular em uma pós-graduação, em um curso e fazer. Porque esses drops de conhecimentos diários fazem, no longo prazo, uma grande diferença. Eu aprendo Muitas com você vezes, na conversa, uhum, isso influencia a minha carreira sobre vários com aspectos, certeza. do Muitas vezes, aprendizado e do Daniel, network. posso falar para não te interromper, desculpa. Pode? Muitas vezes a gente observa, assim, principalmente nós que já acompanhamos alunos desde o início da caminhada acadêmica. Então, muitas vezes eles já chegam com aquela preocupação. Eu não sei o que é que eu quero fazer, eu não sei qual residência, qual especialidade eu quero. Uhum. Né, eu já sinto essa angústia como se ao primeiro passo, entrei no primeiro semestre, eu já tenho que saber a especialidade. E muitas vezes, já focado em alguma coisa desde o início, se perde essas oportunidades que você está colocando. Então, mesmo que eu pense já em alguma especialidade, no momento daquela caminhada acadêmica, até eu concluir, eu tenho que ser um médico generalista, bem formado, com essa visão mais ampla. E eu posso deixar passar oportunidades ali do ambulatório, que de repente não é algo que eu pense como uma primeira escolha, mas é uma oportunidade de crescer, de aprender. A gente aprende com o colega, a gente aprende com o paciente. Quanta gente não aprende, né, Daniel? Assim, eu acho que a gente tem na nossa vocação e no nosso serviço mesmo, a oportunidade de aprender e de crescer profissionalmente, pessoalmente. Então, a gente não pode deixar passar. Tem uma palestra que eu dei lá para os novos que entraram agora para medicina, nos semestres passados, como desenvolver a criatividade durante o curso de medicina. Está lá no YouTube, da Núcleo MD Educação Médica. E exatamente isso que você falou. A criatividade, ela vai ser manifestada em algum momento a partir dos problemas que estão à sua frente. E para que você consiga resolver os problemas da melhor forma, só se você tem uma matéria-prima para isso. Então, a matéria-prima é o repertório mental que você obtém desde o início da graduação médica, participando da matriz curricular já estabelecida pela instituição, mas participando do centro acadêmico, participando de projetos e estudos de formação extracurricular, Sim. sempre com uma dosagem para que também não haja Não se excesso. sobrecarregue, né? Tudo realmente tem que ter um limite. Às vezes a gente vê esse outro extremo também, Daniel. Não é tão infrequente, não. Né? De ver um aluno assim de início mesmo, de primeiros semestres, e já está ali, nossa, hoje eu tenho a liga tal, hoje eu tenho pesquisa. E assim, são pilares que você tem que equilibrar na sua vida. A gente precisa cuidar disso desde sempre, inclusive desde a vida acadêmica. Né? Então, assim, o que é que está me agregando nesse momento? O que é que eu posso postergar um pouco? Qual é o foco que eu vou dar? Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos sendo bombardeados de informação a todo momento. E assim, a gente realmente tem que ter um cuidado maior até com a nossa sanidade mental em relação a isso, né? São várias informações, são várias oportunidades de vida e cabe ao nosso desenvolvimento para fazer um melhor filtro disso tudo, o que realmente é válido. Nesse momento aqui, tem 10 lives acontecendo no Sim. meu aqui. Então, provavelmente está acontecendo algo similar aí no perfil de todos. Como é que eu posso ter uma educação e não me sobrecarregar com tanto que eu tenho acesso hoje, né? Sobretudo Sim. nesse período aqui que está a comunicação muito mais intensa. Quantos megabytes, gigabytes não estão sendo trocados a todo segundo, né? Verdade. E sobre a carreira, lógico, o estudante de medicina
ele pode ter mais dano se participar de muitas coisas, inclusive em sua saúde mental. Portanto, você já percebeu isso e deve ter sido um dos motivadores para criar as lives de autocuidado, Sim, né? com Eu também certeza. tive muitos alunos e eu fiz esse questionamento. Por que você está nessa quantidade de projetos? Porque com essa pergunta, eu queria ver qual a visão dele de carreira. E aí, Sim, se ele tinha um planejamento, não estava só se sobrecarregando sem saber onde queria chegar. sim. Aí, só que, não, porque meus colegas estão e tudo, a gente está fazendo um bom currículo. Mas, peraí, vamos explorar mais? Ó, eu tenho quase 10 anos formado. E o que vale mais é o que você faz com o conhecimento, porque o conhecimento você está dizendo que tem. Então, Sim, quando você tem comprometimento com o paciente, estuda os casos a cada dia do ambulatório, da emergência, você se torna um médico muito resolutivo. Se você faz residência, é esperado que o seu potencial de resolução aumente. Mas você pode desenvolver isso na pós-residência ou então sem fazer residência. O comprometimento com o paciente, oportunidades de estudos explorando. Então, essa visão de aprender sempre em prol do paciente é mais do que acumular letrinhas no currículo no Lattes. currículo, com certeza, né? Mais do Nós que o não. documento. É, até ultimamente estou desenvolvendo um seguinte pensamento: nós não somos mercadorias, não somos produtos. Se a gente for produto, se você interpretar você como um produto, o currículo Lattes é a sua tabela nutricional. Então, é como se você estivesse enriquecendo sua tabela nutricional. Então, imagina alguém que quer muita proteína, baixo carboidrato, menos gordura saturada, vai até o produto da estante e verifica esses itens e aí descarta os que não tem. Mas aí outra pessoa que se encara um projeto de vida com uma tabela nutricional fica só querendo chamar a atenção de consumidores através de celulares, produzindo, fazendo pós-graduação por cima de pós-graduação, 50 mil residências que, assim, nem pode, né, fazer muitas, mas faz cursos desconexos que não geram grande... Pega a informação e não transforma em conhecimento na prática. E mais do que consistência no aprendizado constante, o direcionamento tem que ficar em mente. Por quê? Porque se você não está fazendo o que quer fazer de uma melhor forma, você não está evoluindo na carreira, você está repetindo. A consistência é o repetimento, mas o repetimento com a repetição, quando vem com a melhoria constante, aí começa a fazer sentido e evolução de carreira, né? Sim, E é isso. Pronto, eu vou aqui só trazer aqui umas perguntas, né? Estão perguntando se a live vai ficar salva, vai. A gente vai parar um pouquinho antes do limite do Instagram, justamente para deixar salva, vai ficar no meu feed. Vocês podem acessar depois no IGTV, tá bom? E assistir com calma. Perguntaram, alguém lá na frente, desculpa, eu não vi o nome, falou que estava enveredando aí pela medicina de família e comunidade. Seja bem-vindo, né? Então, se aproprie. É maravilhoso, né, Daniel? A gente é suspeito, mas seja bem-vindo para conhecer mais. E está perguntando se o resultado é que importa. Né? Alguém perguntou agora dessa última fala sua. O resultado é que importa? Né? Ou é essa corrida atrás de certificados, de enriquecer o Lattes? Né? Então, acho que foi nesse sentido. Deixa eu voltar um pouquinho para a última pergunta, da Amanda. Muitas vezes o melhor médico é aquele que está disposto a ouvir o paciente e não aquele que tem um currículo impecável, o que tira as melhores notas. Porque, a mesma coisa com o professor. Pronto. Acontece. Ela é aluna. Por quê, né? É aluna. Amanda. Então, Abraça, Amanda. Muito bem, Amanda. Amanda aproveita a formação. Ela acho que já fez parte do CA, mas também da Atlética, e ela tem um repertório grande de produção de eventos, gestão de ótimo. Equipe, liderança, e ainda muito uma aluna com invejável com esse perfil. Olha aí, Amanda, sua participação aqui rendeu, viu? Parabéns, então. Amanda, o que ela traz é importante, né, Daniel? Quando a gente pensa nas diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina, ele foca em várias habilidades, atitudes, e não é só no conhecimento técnico como se pensava antigamente. Então, às vezes, o profissional ele pode ter, como ela falou, um currículo impecável, mas não consegue ter uma empatia, não consegue ter uma comunicação adequada com o paciente, não consegue estabelecer o vínculo. Né? A questão ética é muito importante, as atitudes. Então, tudo isso está correlacionado e a gente tem que trabalhar isso em paralelo. Né? Não dá para focar só num currículo e, de repente, não pecar nessas outras partes, como ela muito bem colocou. Parabéns. Tem outra perguntinha aqui da Clara. Falando em planejamento de carreira, quais seriam as diferenças entre a especialização e a residência? Tá, então, esse termo especialização, ele
ele se configura para o nosso CFM com o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Então, o especialista, de fato, é quem tem um número adicional e aí você obtém uma especialidade através da realização da residência médica ou atuando em uma das mais de 50 especialidades médicas com supervisão por 2 vezes o tempo de residência, em seguida se submete à prova de título que é validada pela Associação Médica Brasileira. Então, o que acontece? Eu posso ser médico de família realizando os anos de residência, ou eu posso ser médico de família atuando os 4 anos na atenção primária à saúde e depois eu faço a prova de título pela Sociedade Brasileira. Eu posso obter o título de clínica médica atuando 4 anos em clínica médica e depois realizando a prova de títulos. O dobro do tempo da residência, né? Isso, Daniel, comprovando, né? Tem que ter todas as comprovações. Tem uns pré-requisitos, mas basicamente é o dobro do tempo e a realização da prova, e aí conta pontuação, participação em congressos, etc. E existe as pós-graduações, lato sensus, que você pode realizar aos finais de semana. Esse tipo de pós-graduação, na minha visão, deveria ser encarada pelo médico como uma maneira de melhorar sua performance na atuação da área em que está. Não é um substituto para a especialidade. Então, o termo é errado. Eu não estou fazendo uma especialização, eu estou fazendo uma pós-graduação lato sensu. Vai me dar um melhor subsídio cognitivo para eu atuar na área em que eu já atuo. Mas, ao final de uma pós-graduação, que tem 400 horas ou um pouco mais, você recebe uma certificação que você não pode ir até o Conselho Regional de Medicina e registrar dizendo que você é especialista. Como especialista. E nem divulgar, nem anunciar. Forma alguma, né? Nem carimbo, nem anunciar. Tem toda uma questão ética envolvida que você realmente tem que seguir até que tenha o título. Isso. Eu fiz pós-graduação em Medicina do Esporte, na época que eu estava na residência em Medicina de Família e Comunidade. O conhecimento que eu obtive em virtude da pós-graduação em Medicina do Esporte, apliquei demais no serviço ambulatorial. Os pacientes precisam de intervenções farmacológicas, mas não farmacológicas também, mudança de estilo de vida. E com a pós-graduação, eu aumentei minha competência nessa área. Eu tive uma experiência também, Daniel. Eu tive uma experiência com as duas, né? Eu fiz residência em pediatria na UFC, depois fiz residência de medicina de família e comunidade, e entre um e outro eu fiz pós-graduação em dermato, que foi sempre uma grande paixão. E as demandas dermatológicas, tanto na pediatria como na medicina de família e comunidade, são imensas. Então, da mesma forma, isso me agregou. Eu não atendo em consultório, né, de dermatologia, porque quando eu estava na fase de vou focar para fazer a prova de título, porque realmente é um segundo vestibular, né, foi o momento que apareceu a oportunidade de fazer o mestrado e eu não pensei 2 vezes, né, e realmente não me arrependi, sou completamente apaixonada pela docência, pelo mestrado, então, mas foi uma escolha, e assim, me agregou muito, a especialização me agregou muito, eu não me arrependo também não, né, acho que vale a pena. Se você encarar assim, é uma ótima, você não pode encarar como um substituto e, no segundo momento, anunciar aquilo como especialidade, né? Porque, já que a gente está falando aqui no live sobre carreira e finanças, normalmente o currículo acadêmico, até um determinado ponto, vai te justificar um aumento dos honorários. Se você atua com mais eficácia para um determinado resultado, o mercado, como ente genérico, aí, uma energia, vai te pagar melhor. Ou seja, se você, como médica de família, atua na clínica geral, tem uma expertise em atuar frente a problemas dermatológicos, os pacientes, né, que configura-se o mercado, vão enxergar mais valor em você, vão marcar mais consultas se você atuar no mercado privado, você poderá ser muito melhor remunerado, aumentando seu preço de consulta, e, consequentemente, isso vai se repercutir, isso aí traduz o seu potencial de resolução, o que foi comentado aqui antes, né? Então, trabalhar por resultados e com respeito ao paciente do ponto de vista sempre, em primeiro lugar, né? A carreira. Segurança do paciente, respeito, sempre é a nossa bandeira. Eu vou voltar aqui as perguntinhas porque estão passando, graças a Deus, está todo mundo interagindo, isso é bom. Né? Teve uma perguntinha aqui, na verdade a pessoa não conseguiu ler o nome porque era uma sigla. Depois coloca teu nome para a gente poder falar. Quem não tem o nome, bota o nome. Coloca, quando perguntar, coloca o nomezinho do lado, tá bom? Para a gente poder identificar. Porque médico de família e comunidade é assim, gosta de falar chamando pelo nome, olhando. A gente não pode olhar olho a olho, né, Daniel? Mas vamos tentar nos aproximar um pouquinho mais. Então ela perguntou assim, ela disse que gostava, acho que é ela, disse que gostava muito de paciente pediátrico. Ele disse assim, como fazer MFC e atender só a criança? Né? Eu sou suspeita porque eu fiz pediatria e MFC, mas eu vou lhe dizer uma coisa, assim, a medicina de família e comunidade, quando você passa, e hoje a gente tem muita oportunidade disso, porque na maioria dos currículos ela é longitudinal,
Então, tem, né, eles conseguem, os alunos conseguem vivenciar mais a prática, o dia a dia do médico de família e comunidade, da atenção primária à saúde. Então, quando realmente decide, eu acho que já vem com uma bagagem aí bem compreendida do que é, porque era uma especialidade relativamente nova, né, perto das outras, e a gente acaba se apaixonando por gente, tá? Eu acho que, na verdade, quando a gente faz medicina, a gente já tem que pensar nisso, né? Eu gosto de cuidar de gente. Claro que tem uma tendência de gostar de uma especialidade clínica, cirúrgica ou de determinada subespecialidade. Mas eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais se você está nessa dúvida. E a pediatria também é apaixonante. Está aqui a doutora Josiane, que não me deixa mentir. E assim, Daniel, falando dessas duas residências, né, eu conheço vários colegas que são pediatras e médicos de família e comunidade. Muitas coisas têm em comum. Então, assim, quando você é pediatra, você está naquele dia a dia, o teu envolvimento não é focado só na criança. Você recebe a família, se você vai fazer uma orientação nutricional, a criança está acima do peso ou está comendo de forma errada, né, tem um erro alimentar, você acaba envolvendo a família. Né? Então, a gente já trabalha muito nessa perspectiva. Aí o que a gente faz é ampliar para os outros membros na É. NFC. E você fica com uma competência intensa, porque imagina, você atende de forma prioritária a criança, mas você tem a visão do mecanismo de organização familiar, porque a gente estuda bastante a medicina de família, Sim. das variáveis que influenciam na saúde da criança, desde o bebê até a adolescência, um pouco mais até. E aí você se torna mais competente, tem mais valor diante dos seus pacientes, e isso é benéfico para a sociedade e para você também. Eu vou falar aqui um pouquinho, vou ler a pergunta da Sara, na verdade. Comecei como técnica em enfermagem, cursei até o 8º semestre da graduação em enfermagem. Acreditam que essa trajetória até cursar medicina tem mais benefícios ou malefícios? Como não misturar as profissões? Olha lá, doutor Daniel, deu seu... Assim, na minha opinião, se você consegue ir logo para a medicina, melhor, porque tem uma variável aí que é impagável, que é o tempo, né? Você, você quer a medicina, então vai lá fazer. Agora, se não houve a oportunidade de vida para cursar logo e você seguiu outros rumos, é importante ficar ciente as suas inclinações, senão você vai ser um profissional frustrado. E as inclinações, algumas pessoas colocam que diz respeito ao o quanto você é feliz desempenhando uma determinada função. Não concordo tanto. Eu acho que é o quanto de resultado que você leva para o que você está fazendo. Isso, quanto mais resultado você vê diante da sua atuação, mais satisfeito você fica e você quer replicar aquilo, porque de uma forma bem fisiológica, queremos repetir a felicidade. Então, quando você termina de ler um capítulo de livro, você não tem felicidade, Márcia? Sim. Quando termina Muita. um livro. Então, é um resultado que você tem. Quando você finaliza projetos, desde que assistir a live do começo ao fim, aprendi, você concluiu uma coisa, até ler um artigo, concluiu uma coisa, até o final de um dia de atendimento que você concluiu uma coisa. Então, essas conclusões são os resultados que você tem. E esses resultados, quando trazem satisfação para você, você quer replicar. Então, por exemplo, quando os youtubers de hoje eram crianças, não existia a profissão. Eles não sonharam em ser youtubers, né? Sim. Só que com a comunicação deles, por exemplo, Dr. Graulio Varela, a comunicação dele, de educação e saúde, gera tanto resultado à vida das pessoas, dando maior rigor às informações, na maior parte das vezes, traz profissionais. Então, esse resultado faz com que ele se sinta feliz em gravar os vídeos, participar de entrevistas, Sim. etc. Então, você pode, hoje que está na graduação, desempenhar na sua carreira uma função que nem existe hoje. Aliás, saiu na revista Exame que das 5 atuações que você vai ter, 3 nem existe ainda. Já pensou Então, como muda muito esse mercado, né? Tem que estar realmente se atualizando, estar de olho no que tem de novidade, das necessidades mesmo, né, das demandas que estão surgindo para repensar essa carreira ou para definir. Eu queria falar um pouquinho a respeito, pode concluir, depois eu falo. Não, e fechando a resposta para ela, né? Sim. Que o que é que traz satisfação a cada dia, os resultados que ela tem. Se é já na área que ela está, ela certamente entregará um grande valor para a sociedade e isso vai ser revertido também em bons, melhores honorários. Na média, o médico tem um honorário maior do que a população geral, mas isso não exclui que outros possam conseguir bons resultados também. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu não sei se a pergunta dela foi nesse sentido também, de confundir ou de achar que não agregaria uma coisa, eu entendi que teve alguma coisa assim.
Mas, em primeiro lugar, reforço tudo que o professor Daniel falou a respeito disso, né? Nós temos profissionais de todas as áreas, da área da saúde, então, que agregam muito, que a gente troca muito, que aprende muito e que faz daquela escolha o seu propósito e é um profissional excepcional. Né? Então, eu acho que a gente reconhece isso no nosso dia a dia, faz toda a diferença quando a gente trabalha em equipe com um profissional assim. E a enfermagem é uma das áreas que me encantam muito, é a área do cuidado, ela está ali de braços dados conosco no nosso dia a dia. Então, conheço bastante, quero lhe parabenizar por essa caminhada aí de até o 8º semestre da graduação de enfermagem. E se realmente o teu desejo for fazer medicina, não sei se você já é acadêmica de medicina, confundir não vai. Tudo é área da saúde, tudo, pelo contrário. A sua experiência, a gente tem alunos de medicina que vieram de outros cursos da área de saúde, inclusive graduados, e que a experiência só enriquece a ele, ao grupo, é uma contribuição imensa. Então, acho que se realmente é o teu desejo mudar de área, tentar uma nova perspectiva, vai valer a pena também, né? Eu acho que conhecimento agrega. E, inclusive, a gente tem profissionais de outras áreas completamente diferentes, de exatas, de humanas, né? E que resolveram repensar a rota, então, e estão se dando bem também, agregam também. Eu acho que vale a pena tudo isso, desde que você esteja feliz, que você esteja dentro do seu propósito. Acho que isso é o principal, né? Teve algum comentário que eu perdi que a Amanda falou que eu fiz o que ela pensa em fazer como residência e especialização. Que bom, Amanda. Então, depois quiser entrar em contato para a gente conversar um pouquinho mais. Eu sou suspeita para falar dessas áreas, mas estou à disposição, tá bom? Boa sorte para você, que eu já vi que você vai longe. A Damares falou que as redes sociais influenciam o planejamento de vida... Não, perguntou. As redes sociais influenciam no planejamento de vida e carreira do profissional? O que é que você acha, Daniel? Ela está sendo influenciada, provavelmente, aqui pelas falas nossas, né? Então, por isso que tem que ter o próximo passo que eu falei no meu mestrado, né? Que depois de você possibilitar à população acesso à telemedicina, que são duas vertentes, tanto acesso ao atendimento quanto à educação e saúde, né? Quando você passa a ter acesso a informações na rede de uma forma muito ampliada, você tem que desenvolver o próximo passo, que é rigor no consumo. Isso traduz-se em educação digital. Então, e na rede social, que é a pergunta que ela realizou, especificamente, né? É assim, ó, deixar de seguir todo mundo aleatório, escolher os seus curadores de conteúdo, de toda forma vai te influenciar. Sim. E aí pode te influenciar positivo ou negativo, só que vai ser um diagnóstico retrospectivo, né? Só vai quando acontecer o problema. Então, verifica quem é que está te influenciando de alguma forma, porque influencia. Uma foto que a pessoa posta influencia. Se a pessoa posta uma foto no local que foi há 10 anos atrás e influenciou você porque a pessoa é rica. Aí é sempre uma influência a rede social. E pode causar um dano a você. Aqui tem muito fake news. Você tem que ver primeiro se aquilo realmente está te agregando. Quando a gente fala em agregar, não estou falando só do ponto de vista profissional, não. É do ponto de vista pessoal. O que é que está te fazendo crescer? O que conteúdo é aquele que está sendo apresentado? Primeiro porque tem essa questão da influência e também vai utilizar uma das coisas mais preciosas que a gente tem na nossa vida, que é o nosso tempo. Então, muitas vezes você vai perder tempo, né, com conteúdos que não agregam, com conteúdos falsos ou que não tem uma fonte confiável. Fake news é só o que tem, né? Então, a gente realmente tem que ter um cuidado, um filtro muito grande, observar, porque tem muita falácia por aí também, então tem que ter cuidado. A gente vai desenvolver essa educação digital. Por isso que eu não falo só desenvolvimento da carreira, é da vida e carreira, é um termo só, porque vai influenciar em todos os aspectos. Porque no final da conta a gente quer ser feliz, né? Quer ser feliz no nosso ambiente domiciliar, quer ser feliz no nosso ambiente de trabalho, quer ter boas relações, quer desenvolver um bom relacionamento dentro dos colegas de trabalho e com o público que a gente atende. No caso de nós médicos, junto aos nossos pacientes, ter esse bom relacionamento. No final das contas é isso tudo. Então, ter sobrecargas em vários aspectos pode gerar algum prejuízo. E aí, há que você desenvolva a educação digital, e eu também, todo mundo, a todo momento, para que a gente escolha os melhores curadores de conteúdos, né? São as pessoas que coletam as melhores informações, passam algum filtro e colocam a sua interpretação diante das informações que seu olhar, sua reflexão, né? Seu ponto de vista crítico, tudo a gente tem que ter essa análise mesmo, pessoal. Vou só registrar aqui que a Maria, descobri o nome, Maria Soares, aqui gosta de pediatria, quer ser médico de família, mas gosta mais de pediatria. Eu gosto muito dos dois extremos, viu, Maria? Eu entrei também achando que eu ia ficar muito para o lado da pediatria, como MFC, mas lidar com idoso também é maravilhoso, sabe?
É uma história de vida, é muito conhecimento, é muito bom, é uma troca muito boa, e com todas as faixas etárias, com todo o ciclo de vida. Então, nós somos suspeitos, a gente vai passar a noite toda falando bem da medicina de família e comunidade, né? Mas nós estamos chegando, passamos um pouquinho da primeira hora da live, e quem estiver gostando, a Maria disse que vai virar live de cabeceira, a gente já tem que fazer a segunda, Daniel, eu tô sentindo, Pode viu? fazer. Eu converso E muito com ela em box. Tá, e aí a gente coloca, quem quiser convidar alguém, avisar alguém que você acha que vai gostar também de escutar um pouquinho, ainda tem meia hora, manda aí o avisozinho, tá aqui Manda embaixo, aí. né? Clica aí no aviãozinho. Pronto, Vou clica no mandar também aviãozinho, aqui. manda aí para os amigos. Olha aí. Eu vou aqui puxar um pouquinho aqui para ver algum comentário. Doutora Adriana, docente, está ali também. Muitas pessoas conhecidas, pessoas da comunidade. Que bom que estão por aqui também, sejam bem-vindos. Agente comunitária de saúde. Deixa eu ver o que, é que a Sara trouxe aqui. Incrível a resposta. Foi difícil. Na verdade, foi difícil chegar na universidade para cursar medicina, que sempre foi a minha meta. É acadêmica de medicina. Sara, realmente, assim, a gente sabe, né? Eu recebo os alunos no primeiro semestre. E a gente não, apesar de estar com um certo tempo que a gente entrou, né, Daniel? Mas medicina sempre foi um curso muito concorrido, que tinha um preparo muito grande, inclusive emocional, para a gente poder fazer as provas. Na minha época, vestibulares em vários locais do país, né? A gente saía. Não sei se o Daniel é mais novo, não pegou essa fase, não. Mas eu cheguei a fazer, então a gente sabe que a gente chega com muita expectativa, é uma vitória muito grande, né? Eu acho que hoje em dia, num país que a gente vive com tanta desigualdade, cursar, né, fazer um curso superior, independente de qual seja, já é uma grande vitória, né? E ser aprovado em medicina, se realmente essa era a tua vocação, esse era o teu sonho, a gente sabe que o pessoal brinca, né? Antes eu sonhava, agora eu não durmo. Então, mas assim, Sara, parabéns, viu? Pô, a gente sabe que realmente cada um de vocês que chega, a gente fica muito feliz, porque sabe que faz parte mesmo de uma conquista e que virão outras. E aí eu queria chamar o Daniel, já puxar o gancho, Daniel, para a gente falar um pouquinho dessa questão do aprendizado, né? Quando é que você para? Você não para, né? Como é que é esse aprendizado da medicina? Fala um pouquinho aí sobre o que é que você acha sobre isso. Não faz nenhum sentido para ninguém aquela pergunta que antes fazia. Já terminou os estudos? Realmente. Não faz nenhum sentido. Eu lembro. Não. Não perguntavam muito, Realmente, né? Daniel, nunca mais Antes, eu escutei isso, mas a gente escutava muito mesmo. Tem quando razão. quando eu terminar os estudos, eu vou fazer não sei o quê. Não, nunca termina. Nunca Da mesma termina. forma que nunca termina o trabalho em casa, você tem que ter organização de tempo, né? Nunca termina. A vida É é só contínuo. coisa enterrar mesmo. É Então, verdade. E acaba sendo no automático, né, Daniel? Então claro, você com planejamento, com organização, mas você não quer. Chega um momento que você é tudo tão dinâmico que você sente a necessidade de estar se atualizando, de buscar um pouco mais. Né? Eu lembro que quando eu terminei o mestrado, Daniel aí foi meu companheiro de mestrado da Fiocruz, e foram noites e noites, né, Daniel? sim, Primeiro ano, então, que é um ano eu realmente com quase muita. passei. Então, assim, o primeiro ano muito difícil, porque apesar de ser um mestrado profissional, né, que a gente esperava que teoricamente fosse um pouco mais leve, com menos demandas para casa, considerando que a gente estava trabalhando, mas foi bem puxado Decote. mesmo, né? Muito denso, muitas reflexões, muitas madrugadas e finais de semana. Né? E aí eu lembro que quando eu fui apresentar a tese, né, a monografia no final, que eu liguei para casa e a minha filha, mãe, e aí, mãe, passou? Aí eu disse, passei, mas não vai fazer o doutorado agora não, né? Aí eu disse, não, o É, doutorado vai esperar um pouquinho, porque ela viu que realmente foi puxado. Está dentro do planejamento, né? Que a gente tem que ter um planejamento. O que é que eu quero agora? Né? Então, se eu pensei na residência, qual é o foco? E a medicina, ela tem um leque. Muitas vezes a gente pensa que é uma formação, né? Eu vou fazer dermatologia, que foi o exemplo que eu dei, para atuar no consultório. Mas você pode fazer, o médico ele pode estar na gestão, ele pode trabalhar também na docência, não é verdade? Então, tem muitas coisas. Eu não pensava em docência na graduação, nunca pensei. Eu já vejo muitos alunos hoje com perfil de docentes, de futuros docentes, principalmente aqueles que estão nas monitorias, né? Mas também são habilidades que podem ser desenvolvidas. Eu era extremamente tímida, sempre foi aquela que o professor perguntava, alguém quer falar alguma coisa? A pessoa sabia e ficava calada, porque não queria, né, dar a cara a tapa, não queria falar e passar vergonha. E até um dia desse eu estava dizendo, gente, será que eu faço alguma live? E ficavam, doutora Márcia, faça uma live. E eu, não, gente, eu não vou, lembra, né, Daniel? Eu disse, então, será que eu vou conseguir? Eu já perdi a conta, então agora foi. quem Você segura? vai, você vai se desenvolvendo, se superando, né? Eu acho que
tem tudo isso a ver. Deixa eu dar uma lida aqui, senão eu me perco, Daniel, mas se quiser ir comentando, A Adriana inglês, botou nessa postura de aprendiz constante, exatamente. constante. E como que a gente reverte na prática esse aprendizado constante? Se aproveitando das ferramentas à disposição. Temos hoje podcast, por exemplo, eu tenho um podcast chamado Madcast, que você, se deslocando da sua casa para o trabalho, pode acessar um episódio de 15 minutos, de 20 minutos, e vai gerar um aprendizado. Na conversa de corredor, é um aprendizado. Então, tem os microaprendizados, inclusive já relatado em vários artigos, microlearning. Qual o impacto disso na evolução da carreira? Aprendizados de 5 minutos, que você acessa um podcast, faz uma leitura de um parágrafo de um artigo para ficar lendo de forma quebrada, ou então acessa um portal de curadoria de conteúdo que dá os highlights do trabalho. E é relevante esses pequenos aprendizados diários. Não desconsidere. Não fique Sim. pensando que nunca tenho tempo para parar, para ler. Tenho que ler um livro, um tratado imenso, muitas vezes, alguns minutos bem direcionados, com conteúdo bom, ele já te ajuda muito, traz uma bagagem, uma reflexão, insights. Eu sou muito de ter esses insights escutando em momentos assim, né? Então, eu acho que isso tudo agrega mesmo. Deixa eu ver aqui um pouco. Esse aprendizado, quando tem uma conexão com a necessidade que você tem, gera uma conexão sentimental. E essa conexão sentimental, o aprendizado fica por longo prazo. Lembra daquela prova que você fez e você errou a questão? Lá da graduação? Até hoje você não esquece. Uma aluna me disse isso esses dias, Daniel, viu? É verdade. Houve uma conexão neural tão intensa que tem relação com a emoção. Aprendizado é emoção. Objetividade, subjetividade. E esse relacionamento com a emoção, você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, você atendeu um paciente hoje, quem está, os graduandos aqui, né? Sim. E aí você não sabe qual a prescrição daquilo. Então você pega a dúvida específica, gasta 10 minutos da sua vida e vai estudar aquilo. Aí, nunca mais você esquece. Qual é a dose máxima da azitromicina? Aí vai lá e busca. Pronto, 2 minutos, aprendeu, nunca mais esquece. Por quê? Porque houve uma conexão do conhecimento científico, que é uma área de conhecimento humano, com a necessidade de práticas que gerou sentimento. Por quê? Porque você vai gerar no próximo atendimento um impacto na saúde daquela pessoa que vai te atender. E o adulto precisa disso, né, Daniel? A gente vê que, diferente da criança, diferente da pedagogia, na andragogia, o adulto ele precisa ver a aplicabilidade daquele conhecimento. Tá. Então, se eu estou precisando saber para tratar esse paciente, para, de repente, no retorno dele, eu poder conduzir melhor, direcionar, quando a gente tem essa necessidade, a gente realmente aprende mais, se motiva também a procurar essas respostas. E uma aluna minha me disse isso durante a prática. A gente estava fazendo uma discussão sobre saúde da mulher, e aí ela falou uma resposta bem segura, só que a resposta estava errada. Aí o colega disse, não é assim, a resposta é tal. Aí ela virou assim para mim e disse, ele está certo. Ela disse, nunca mais eu esqueço. É muito mais fácil ela nunca mais esquecer dessa resposta do que se ela tivesse acertado realmente. E do que ele, por né? Isso que e do que ele. Exatamente. Isso é aprendizagem significativa. Você pode usar isso a seu favor a todo momento, para assuntos médicos e não médicos também, né? Na época que eu entrei no internato, eu tinha um blog, chamava Internato Médico. Era um blog anônimo, não tinha o meu nome. E todos os dias, na maior parte dos dias do internato, eu escrevia sobre minhas experiências naquele dia. Então, por exemplo, no primeiro dia do internato, o meu paciente da enfermaria de clínica foi a óbito. Foi muito impactante para mim. Mas eu sei conduzir aquilo ali. Porque eu fui atrás de entender muito o que aconteceu, para que não se repetisse. Imagina, quão impactante não é isso para o interno. Com certeza. Mas a gente aprende a curar, amenizar, salvar vidas, e a perda de um paciente realmente é duro, né? É um impacto que a gente tem e a gente acaba tendo que lidar com isso, né? Ter essa habilidade, saber se realmente há alguma coisa que a gente poderia ter feito mais, e em alguns momentos não tem, né? Excede mesmo ali o nosso escopo de atuação, as nossas limitações humanas, mas a gente aprende com isso e realmente é um aprendizado para a vida toda. A gente não consegue esquecer, não. Aí eu escrevia o relato, né, do paciente que eu atendi, com algumas adaptações para não expor tudo na internet, e aí fazia uma revisão de literatura sobre o tema. Então, atendi um paciente com emergência hipertensiva, e aí eu falava um pouco sobre os sentimentos que eu tive naquele momento, e concluía com as melhores condutas frente à emergência hipertensiva. Maravilha, era um portfólio. Até eu tenho salvo todos esses textos. Legal, Daniel. Pretendo lançar em algum momento. Muito bom. Viu? Já estamos sabendo em primeira mão, viu, gente? Olha aí. Ficar só aguardando aqui o lançamento. Daniel, a gente está com 47...
Ah, o blog está fora do ar, a gente vai ter que aguardar o livro, viu? É. Então, a gente está aqui a 13 minutos do final, mas ainda tem muitas perguntas. Eu queria perguntar como é que está o teu tempo, se dá para a gente voltar um pouquinho depois, só para não perder a live, para finalizar e tentar responder as últimas perguntinhas que apareceram por aqui, pode ser? Sim. Dá? Então, pronto, deixa eu tentar ler aqui rapidinho aqui o que foi que colocaram ainda depois. A Sara disse até a notificação da live influencia. A Amanda também sobre redes sociais. Como usar a favor da carreira e estabelecer um limite com a exposição da vida pessoal. Isso é importantíssimo, Amanda. Eu acho até que mereceria mais tempo para a gente falar sobre isso. Mas eu vou tentar pedir para o Daniel resumir um pouquinho, tá? Foi um ponto importante. Daniel, você consegue... Deu para entender a pergunta da Amanda? Sim, posso falar? Pronto, Sabe que ia falar pode na falar. hora de entrar. Não, pode falar. Tranquilo. A palavra é Sim, sua. eu acho que cada um tem um limite em que pode e consegue se expor. Eu tenho uma estratégia, não é aleatório o que eu posto, por exemplo, no Instagram, falar o meu caso, né, e você aplica para você. Sim. Não é aleatório porque eu uso alguns recursos que despertam sentimentos também. Por exemplo, quando eu posto uma foto com o meu filho, desperta alguma conexão familiar entre você que me segue e nunca me viu Uma pessoalmente. empatia, né, Daniel? Empatia. Ele é pai também. Ele é médico, ele é professor, mas ele é pai, ele passa talvez pelas mesmas dificuldades que o seu aluno, que é pai, também passa, que o seu paciente. Então, ele percebe esse lado mais humano também do profissional. Porque, às vezes, as pessoas têm o pessoal e o profissional, eu tinha os dois. Por conta de tempo mesmo nessa correria da pandemia, eu estou focando mais no profissional e trazendo um pouquinho da minha vida pessoal para cá, porque eu acho que isso... E senti a diferença quando eu fiz isso, né? Me aproximei muito mais das pessoas, eu tenho um feedback muito grande também. Então, eu acho que é dosar, né, o limite também, vai muito de cada pessoa, tem pessoa que realmente não quer expor muito por algum motivo, né? Então, acho que tem que ter cuidado, mas tudo comunica, eu acho que é isso que você quis dizer com a sua fala, né? Mesmo que eu acho que não está comunicando, ele está ali, no seu caso intencional, né? Realmente ele tem um sentido. Então, Sim. é muito pessoal mesmo, tá? Quando eu busco fazer essa conexão com o público, e a gente me comunico muito em box com a galera, respondo 100% das pessoas. Então, essa comunicação, quando eu posto um conteúdo relacionado à educação médica, a pessoa vai ter mais interesse em me ouvir. Sim, porque com a certeza. empatia já foi gerada, né? E como eu acredito no conteúdo que eu posto, né? Então, eu acho bom que ele tenha um grande alcance. E existem estratégias de posicionamento para isso, né? Então, é mais uma forma como o professor se adapta diante de novas ferramentas para o desenvolvimento da carreira. Antes, eu era professor de 50 ou 100 alunos na universidade, hoje a Núclea tem 1.300 alunos. Então, durante uma carreira toda, talvez um professor não tenha essa quantidade. É verdade. A Maria... Daniel, desculpa, eu ia passar aqui para outra. O tempo, né? Pode concluir. É o tempo. Quando for um pouquinho antes de fechar, eu encerro e a gente volta, tá bom? E quem puder continuar, vai ser bem rapidinho, só para a gente tentar responder. A pergunta da Maria, ela é de São Paulo, né? E ela disse que poderia... Lá embaixo, acho que ela falou que era de São Paulo. Poderia falar um pouco sobre as residências onde vocês são preceptores, uma visão assim de recursos humanos e recursos estruturais. Essa pergunta, Daniel, acho que a gente poderia voltar depois, se você puder fazer um videozinho. A gente até marca a Maria para acompanhar, porque eu acho que leva um tempinho maior, né? E é importante também. Quem quiser saber sobre essa resposta, eu mando um inbox aí para ela, um áudio. Pronto, então já está combinado, Maria. Pronto, foi aqui que ela disse que morava em São Paulo e quer voltar para o Nordeste, coisa boa. Deixa eu ver aqui. Maria tem que fazer sim. Professores maravilhosos. Rebeca, que saudade. Pessoas queridas. Professora Adriana, oncologista, mãe, bailarina, inspiradora. Que bom. É verdade, Adriana. A gente é uma eterna aprendiz mesmo. Daiane é minha agente de saúde. Que coisa boa. Parabéns pela iniciativa. Doutora Adriana super contribuindo aqui. É verdade. Tudo que tem é que não sei. A gente tem que ter essa humildade, essa visão de que precisa aprender. Né? A gente nunca vai ter todas as respostas e é assim mesmo. Paulo, infelizmente essa abertura indiscriminada que houve dos cursos de medicina, a formação ficou comprometida. Essa visão humanística deixou a desejar. Né? Então, eu acho que a gente pode retomar isso também, Paulo, no vídeo, tá, Daniel? No vídeo que a gente fizer para a Sara, Paulo... Estou anotando aqui para não esquecer, para a gente poder marcar os dois. E quem tiver interessado também em ampliar essa discussão, manda um direct para a gente depois da live, que a gente faz o possível, né? Se empenha para poder ampliar um pouquinho, conversar mais sobre isso. Mas é importantíssimo, Paulo, né? Essa questão. Eu não tenho esse filtrozinho, não. Isso é covardia.
Então, o que é que acontece? Essa questão da formação humana, né? É uma das habilidades que as diretrizes exigem que o profissional tenha, né? Essa empatia que a gente já havia falado no começo, a comunicação, o vínculo, sair do pedestal. Então, são valores importantes que a gente tem que trabalhar. Mas a gente vai retomar isso no mesmo vídeo que falar das residências, tá? Tô aqui de olho no tempo. Prontinho, Maria disse que vai retornar. Giovana, a gente está ali nas pesquisas, vou já para as pesquisas. Giovana, quando terminar aqui, o que mais? Bom, gente, quer falar mais alguma coisa, Daniel? Eu dou alguns minutinhos para encerrar e a gente Tranquilo. retornar. E vocês não saiam daí, não, tá bom? A gente quer dar uma boa noite, fechar com chave de ouro essa live Mas, e aguardamos os feedbacks de vocês também. a Pode gente vai falar, Daniel. encerrar agora? Considerações finais? Eu acho que dá para a gente fazer então. E aí, no segundo momento, se vocês tiverem interesse em que a gente aprofunde algum tema, Manda os manda aí as stories, né? sugestões, manda nos stories, ou meu ou do Daniel, que aí a gente vai ver outro momento que a gente está sentando, anuncia de novo. Eu gostei, mas eu sou suspeita, né? Acho que eu aprendo muito cada vez que eu estou com o Daniel. Não posso deixar de falar, antes dessa live encerrar, gente, que queria parabenizar o Daniel, né? Mais uma vez, porque, para quem não sabe, mais de 1.600 inscrições tiveram no Prêmio Euro, que é de inovação médica, voltado para o social, e a nossa representação, nós tivemos a representação do Núcleo MD, né, na pessoa do Daniel Coriolano, do Bob Maranhão, entre os 100 finalistas. Então, isso para a gente é uma grande vitória, a gente fica orgulhoso, nós ficamos orgulhosos disso, estamos na torcida e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Tá, Obrigado. Daniel? Mais uma vez, muito obrigada. Vou passar para você finalizar então, mas não se preocupem não que a gente vai responder, tá? As perguntinhas que ficaram aqui. Uhum. Obrigado pelo convite, Márcia. Gostei demais do bate-papo aqui. Sempre, quando a gente se encontra, são bons momentos. E aqui na live também foi um ótimo momento. E que massa que a galera participou muito. Gostei demais. Muito. Uma live bem interativa. Mais do que Bastante. eu acho que o que eu tento falar é. Eu acho que foi a live né? mais interativa, viu, Daniel? Foi? A gente Massa. vai ter que fazer a segunda. Isso demonstra que o tema é importante, né? O tema é importante, tem que ser explorado, tem que ser conversado mais, né? Até porque a gente está nesse período ainda de incertezas e muitas imprevisibilidades. Então, eu já queria deixar uma deixa para o segundo momento, já lhe convidando. Agora, a gente acabou que nem falou muito de dinheiro, mas pode ser uma próxima. Ficamos na carreira. Era o primeiro item de vários que a gente ia discutir. E ainda tem muito a falar, né, Daniel? O que vale é responder a galera, interagir com as demandas que estão aqui, né? Das pessoas que estão, né? Que bom, o pessoal dando um feedback ali, bom, que a gente fica feliz com isso. Amanda. Daniel, eu vou fazer uma última pergunta aqui, já aproveitando que eu tenho alguns minutos, eu quero explorar até o final. Em relação à carreira, como eu te falei, eu estou no primeiro semestre, né? Atualmente eu estou no primeiro e no quinto. E dá para se pensar em carreira no primeiro semestre ou é mais para frente? O que é que você tem a dizer sobre isso? A carreira, mesmo você planejando ou não planejando, você já está construindo, né? Então, se você para um tempo, escreve o que você quer nesse ano, para o próximo ano, já é uma construção de carreira. O que você quer como estudante já é uma construção de carreira. Então, eu sugiro que faça esse exercício, talvez até agora mesmo, quais os meus objetivos para os próximos 2 anos, para os próximos 5 anos e para os próximos 10. Você anota numa frase só, coisa simples. E de vez em quando você consulta. O simples fato de você transportar do campo abstrato para o papel já é um passo a ser conquistado. E para que você conquiste aquela coisa de 10 anos para frente, você tem que construir hoje alguma coisa, né? Então, o estudante lá do primeiro semestre pode já planejar a vida e a carreira, né? Junto. A vida e a vai carreira. Construindo, né? Aos pouquinhos essa... E a gente retoma, refaz, muda algumas... Né? Isso não é uma coisa imutável. Você vai estar lá e é um processo. Né? Mas é importante que você tenha um direcionamento, né? Alguma coisa. Vai ser até um pouco difícil escrever. Você acha que sabe, mas na hora de escrever eu aposto que vai ser um pouco difícil. Eu senti isso no curso. Eu fiz o 4º meeting, né? Do Núcleo MD e uma das propostas era essa. Você acha que você sabe, mas quando você para colocar no papel, né? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Muitas vezes a gente não tem essa resposta, não, e isso é importantíssimo, essa reflexão. E se você optar por não planejar, você está planejando falhar. A Adriana colocou ali que desde o início tem que experimentar tudo, né? Que a gente tinha colocado aqui antes mesmo. Esquecer essa história do foco na especialidade, porque tudo comunica, tudo informa, tudo é motivo, é cenário de aprendizagem. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos mesmo, né, Adriana? Perfeito. Viu? Pois fiquem bem, se cuidem. Muitíssimo obrigada, Daniel, e sucesso, viu? Obrigado pelo convite, abraço. Beijo na Josi, família toda. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença e pela participação. Foi maravilhoso.
Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, mini-cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Medcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.